Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Ushitora no Kondin Kunitokotati no Mikoto. Quem é? Origem de Kunitokotati. Na sua essência, ele é a personificação de Kunitokotati, o Deus Criador do Universo. Nasceu como ser humano, recebendo o nome de Kunitokotati no Mikoto, Deus Justo. No dia do Setsubun, comemorado em 3 de fevereiro, vários templos shintoístas e budistas jogam um feijão torrado dizendo que a fortuna fique dentro e o demônio fora. Essa cerimônia tem como objetivo evitar os infortúnios provocados pelos espíritos malignos. Entretanto, conforme já expliquei em outras ocasiões, tal pensamento está incorreto. A entidade considerada demônio é, de fato, uma grandiosa e importantíssima divindade chamada Ushitora no Kondin Kunitokotati no Mikoto. A mesma citada no Salmo de hoje, dia 3 de fevereiro de 1952, só que de forma abreviada, Tokotati no Kami. Existe ainda outra denominação, Ushitora no Kami. Todas elas se referem, contudo, ao mesmo Deus justo, Kunitokotati no Mikoto. Relação entre Kunitokotati e Kanon. Pergunta de ministro. O Senhor já nos orientou a respeito da essência de Kanon e Kunitokotati. Gostaria, entretanto, de uma explicação mais profunda sobre essa relação. Meixo Sama. Kunitokotati é extremamente justo e reto. Não permite, por isso, erro algum. Há muitos anos nasceu como ser humano. Após a morte, tornou-se Emadayo, passando a ser no mundo espiritual o juiz dos mortos. Muito rigoroso, mas visando a salvação de todos os espíritos, eliminava-lhes as impurezas, tirando-os dessa forma do inferno. Depois de algum tempo, nasceu no mundo físico como Kanon. A partir daí, passou a realizar o trabalho de salvação com infinita misericórdia. Sem nunca fazer distinção entre bem e mal, jamais censura os pecados de ninguém. É por essa razão, inclusive, que os seguidores de Kanon não devem criticar os erros dos outros. Caso façam, estarão contrariando a vontade de Deus. Cada ser humano deve, por conseguinte, procurar melhorar sempre. Dessa forma, não haverá necessidade de julgamento, nem trabalho para Kunitokotati, que passará a viver como um ministro da Justiça demitido por falta de atividade. Em outras palavras, poder-se-ia dizer que sua ação seria semelhante à dos policiais, cujo trabalho tornar-se-ia desnecessário não havendo criminosos. Da mesma forma também, os tratamentos médicos perderão seu objetivo quando não houver mais doenças. Daí o motivo de eu estar constantemente falando que o ideal verdadeiro consiste em lutar pela erradicação das causas das enfermidades, em vez de promover o progresso da medicina. Atualmente, porém, tudo está invertido. Materialista, a ciência médica convencional caminha na direção errada. Não cumpre a sua missão celestial. Deveria, pois, pedir demissão. Fica, porém, difícil perceber o erro. Mesmo que os profissionais da área o reconheçam, não vão conseguir afastar-se devido aos problemas de sobrevivência. Boa noite, obrigada por estarmos juntos, né? Todo mundo rezou lá para o pessoal da África, né? Tem que rezar bastante, gente, porque para acabar logo a obra, para poder ser entronizada a imagem, né? Porque senão não pode atrasar. Então acho que todo mundo rezar um pouquinho, a gente junta aqui, vai dar força lá. Esse ensinamento, explicação
de quem é o Deus Kunitokotati, eu vejo assim, que é como se, como ele é o Deus justo, é como se ele fosse o pai e Canon a mãe. Então, na era do dia anterior, era ele que veio aqui na Terra e que comandava tudo, né? Mas ele era muito justo. Então, ele não deixava passar nada, nada. Sabe que nem pai, que é bravo? Eu sei que tem pai que é bonzinho, mas normalmente no casal o pai é sempre o mais bravo, né? Então, pelo fato dele ser um Deus justo, houve uma revolta, né? E daí foi quando entrou a Era da Noite, né? E foi comandado pelas trevas, né? Pela lua, né? Então o mundo ficou nas trevas. Então agora, no início da Era do Dia, Canon quem está. E Canon é como mãe, a deusa misericordiosa. Então para ela está acima do bem e do mal. Então desde que você se arrependa, você tem uma chance, né? A gente já erra tanto, né? Mas o importante é o arrependimento. A gente erra, assim que a gente vai aprendendo. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui nunca teve um erro grave, né? Um pecado grave, né? São erros pequenos que faz parte da evolução. Mas é essa mãe misericordiosa que está no momento, né? Canon utilizou Meixo Sama, né? Então, por isso também quem segue Canon não deve falar dos outros, né? Nem ver o mal dos outros, porque pelos nossos olhos parece que é mal, mas às vezes pelos olhos de Deus é o bem, né? Então é um teatro, a gente não sabe, são pessoas atuando. Às vezes é utilizada para fazer o mal, às vezes é utilizada para fazer o bem. Não quer dizer que são pessoas ruins ou boas, às vezes o coração é bom, mas acabou praticando algo mal. Então quando a gente julga, está julgando o ser humano, o coração dele, que a gente não tem condições de saber, né? Quando a gente acaba falando. Então a gente se arrepende, pede perdão, pede uma nova chance, e assim a gente vai evoluindo, até que chegue um momento que não tenha mais esse sentimento no coração de querer julgar ninguém, ou de querer ver o mal de ninguém. Não adianta, como eu falo, o pensamento vem, o desejo de falar vem, a gente acaba falando, e aí já pecou. Pecado pequeno. Quer dizer, se for julgar é pior. Você falar que a pessoa fez algo, uma atitude ruim, é uma coisa. Você falar que a pessoa é ruim, já é julgamento. Aí você bateu o martelo, né? E o único juiz é Deus. Só Deus sabe. Ele utiliza todo mundo. Então diz que no final, ainda não chegamos no final do julgamento, que nós estamos sendo julgados, né? No final do juízo, então vai ser o Deus justo que vai julgar, né? E acabou a moleza. Eu diria assim, quem se arrependeu, se arrependeu. Quem teve tempo de ser purificado, foi purificado, porque de último momento não dá para limpar mais. Então o reino de Deus, que vai acontecer aqui na Terra, é um lugar limpo de coração, de pessoas de coração puro e manso. Só que para a gente chegar nesse nível, nós estamos agora fazendo isso que eu falei, tentando não julgar, tentando não falar mal de ninguém, tentando praticar o bem, de maneira que seja assim do coração, né? Não é ajudar para os outros ver, de vontade mesmo, eu quero ajudar, eu quero servir. Então, quando dedicar, não precisa também ficar fazendo alarde. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Deus está vendo o que você está fazendo. Tanto de coisa boa como de coisa ruim. Então, por que quando faz coisa ruim não fica contando para todo mundo? Então, quando faz coisa boa também não conta para ninguém, fica caladinho. E se vê alguém também fazendo bem ou fazendo mal, fica quietinho. Deus está vendo tudo. Se você está vendo algo que você não está aceitando, dentro daquilo que você considera o bem, entrega para Deus, fala: Deus, é seu filho que está nas suas mãos. Tenho certeza que o Senhor está utilizando ele. Porque o Meixo Sama fala no ensinamento. Apesar das pessoas avisarem o Meixo Sama que alguém estava querendo prejudicar, ele deixava.
Se a pessoa fosse com essa intenção até o final, ela acabava sendo afastada. Porque não atrapalha, Deus não deixa atrapalhar a obra. Quer dizer, não deixa não realizar o plano, mas às vezes alguém atrapalha por um tempo. Mas mesmo assim essa pessoa acaba sendo útil. E Deus utiliza. Por isso que Mircea agradecia até essas pessoas que estavam com intenção de prejudicar. Quem não conhece alguém que vive falando mal dos outros, que vive fazendo coisas que, tipo assim, sei lá, coisas que a gente acha que não deveria, mas na hora de levantar a mão e fazer jorei, faz. E tem gente que faz tudo certinho, mas não faz jorei. Não ajuda ninguém. Né? Na balança, vamos ver, o que vale mais? Alguém que está sendo útil para ajudar na obra divina ou alguém que está andando todo certinho? Errar, todo mundo erra. O importante é querer servir como instrumento na obra de Deus. Esse fato de estar errando, a gente cai, levanta, é como uma subida na montanha, gente. Quem que consegue subir de uma vez? A gente dá uns 3 passos, subir um pouquinho, viu uma paisagem diferente, descansa. Às vezes a gente rola, cai, tropeça, faz algo que não devia ter feito. Aí respira, fala, não, deixa eu tentar de novo, e vai, e sobe de novo, é assim mesmo. Isso faz parte da evolução, isso é um exercício espiritual. Todo mundo sabe, quando você vai numa academia, se você não praticar aquele exercício sempre, não melhora a parte do músculo, né? Então, a parte do músculo, que seria a fé, tem que praticar, tem que exercitar. Só aprender, a gente que sabe tudo, pega o ensinamento e fala, na página tal, o ensinamento, Evangelho 1, página, mas nunca praticou. Não precisa decorar, só precisa praticar. E não é de uma vez, gente. Lê o ensinamento, aquilo vai entrando. Quando você vê, você está fazendo, você está conseguindo, porque começa a limpar de dentro para fora. Aí começa a ministrar jorei. Então, 3 maneiras da gente evoluir espiritualmente e purificar. A primeira delas é pelo sofrimento. Todo mundo está sofrendo, mesmo quem não quer. Todo mundo está sofrendo, mesmo sem receber jorei. É uma maneira de elevar o espírito. É bom? É bom. Está sofrendo, está queimando mácula, está evoluindo. A segunda maneira é praticando bem, a prática da virtude. É melhor, né? E a terceira é apreciando obra de arte de nível elevado. Não é obra de arte qualquer. Então, até olhar a natureza, até olhar a letra que Meixo Sama fez, até olhar o desenho, isso já eleva. Se você sentar e ficar olhando para a pintura de Meixo Sama, é de nível elevado. Se for num museu que tenha obras de nível elevado, escutar uma boa música, ler uma poesia, está elevando o espírito. Gente, a gente percebe, quando a gente escuta uma música boa, aquilo entra, toca o coração da gente. É porque você está entrando em contato com o divino. Então, praticar isso é muito bom. E uma maneira também de eliminar rápido as impurezas é ler ensinamento. Então, praticando virtude, você ministra jorei. A gente pode fazer outras coisas? Pode. Mas é o que eu sempre falo. Aqui, a gente tem uma maneira muito melhor de ajudar o próximo, que é tirar ele da onde ele está, o nível que ele está, e fazer ele evoluir. Através do jorei e através de divulgar os ensinamentos. É claro que as pessoas precisam, no momento que ela ainda está, quando você ministra jorei, às vezes ela não tem dinheiro nem para comprar comida, você pode ajudar financeiramente. Mas não ficar só ajudando financeiramente, porque senão ela não sai daquele nível. A condição dela continua a mesma. Mesmo você dando comida todo dia, ela vai virar um dependente de você. E o importante é que ela seja um instrumento de Deus, que ela melhorando, ela reconheça Deus, que foi quem deu a cura para ela.
Porque, gente, o jorei nada mais é do que isso. Quando você recebe a graça da cura, seja da doença, de conflito ou a parte financeira, você reconheceu que Deus atuou na sua vida. A parte mais importante é essa do jorei. Por exemplo, você pode receber jorei como só terapia, né? Como muita gente faz. Mas para quem você vai falar? Eu fui curada. Para a pessoa que fez terapia em você, jorei, se você não falar de Meixo Sama, de Deus, ela pensa que foi só um ato de levantar a mão. Por isso a importância de Meixo Sama estar junto. A luz é dele, não fui eu que curei. E aí quando a pessoa fica curada, ela não vem falar que foi você que curou, foi Deus. Aí ela desperta. Isso que é importante. Então é muito bom a gente poder praticar virtude, ministrando jorei e divulgando o ensinamento. Gente, para quem a vida ainda não melhorou, me desculpe, está fazendo alguma coisa errada. Porque a minha vida mudou muito. Tem mais o que melhorar? Tem. Eu tenho até medo, às vezes, de ficar falando que está tudo bom. Porque eu sei também que o que acontece com os outros pode acontecer comigo. Eu não sei qual é o meu destino. Eu estou tentando, se o meu destino pode ser que mais para o fim tenha algo ruim, eu estou tentando, através da prática do bem, mudar isso. E é isso que vocês têm que entender. Se vocês acham que está ruim, experimenta se afastar. Experimenta não receber jorei para ver como é que vai ficar. Aí você vai saber. Peraí, com jorei eu achava que estava ruim agora. Faz esse teste. Quem não está confiando, principalmente porque o ponto é aí. Não está agradecendo. Por isso que fica só sofrendo. Recebe jorei e sofre, recebe jorei e sofre. Não é para sofrer, gente. É para receber jorei e já mudar o ciclo vira. Se a gente não está agradecendo, por que tem que agradecer? Porque Deus está limpando. É uma graça. Ele está tirando a sujeira que a gente mesmo juntou. Então é motivo de alegria e de agradecer. Quanto mais agradece, mais melhora. Aí para de sofrer. Mas se fica recebendo jorei, quem sabe para que serve o jorei? Jorei, a palavra quer dizer purificação do espírito. Se está purificando, tem que sair. Se sair, vai doer. Não importa em qual, se é doença, se é pobreza, se é conflito. Se o dinheiro sair do bolso, dói. Se tiver conflito, dói. E se tiver dor, dói. Então não importa, está saindo. Mas quanto mais você entender que é bom e agradecer, mais rápido tu passa desse sofrimento. Eu já passei também por essa fase de estar sofrendo. Meu sofrimento durou 5 anos, gente. Eu já era messiânica, eu já estava numa difusão, não aqui, numa outra. Eu passei por um sofrimento muito grande e na época eu não entendia que aquilo era bom para mim. Inclusive uma pessoa falou assim, olha, eu sonhei contigo, tu entrava numa piscina e a água ficava negra. Mas foi uma coisa tão ruim que me machucou tanto. Não que eu me revoltei contra Deus, não que eu me afastei, mas eu não entendia que era bom para mim. Pelo fato de eu estar dedicando com uma missão na difusão, eu não entendia que aquilo era para me fortalecer. E eu não agradecia. Mas continuava ministrando jorei, recebendo jorei, mas mal. 5 anos depois, olha que lento, não? Por isso eu estou falando para vocês aprenderem com menos tempo, porque para mim foi demorado. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, e eu sei que não melhora por causa disso. Eu não melhorei porque eu não entendi que era bom para mim, por isso ficou 5 anos em sofrimento. Eu dormia mal e eu acordava mal. Se não fosse o jorei, eu nem sei o que eu teria feito. Então eu tenho certeza que quem ainda está passando por isso, avalie o coração, olha para dentro e fala, por que eu não estou sendo grata do fundo do coração, se isso está sendo bom para mim?
Deus podia parar meu sofrimento, mas se Ele para, Ele não me limpa. Deus podia diminuir meu sofrimento? Podia, mas se Ele tem algo muito bom para me dar, Ele quer acelerar um pouquinho mais. Então agradece, mas agradece do fundo do coração. Bom, gente, eu não ia nem falar hoje, falei demais. Obrigada, boa noite, fiquem com Deus.